Você já parou para pensar que a sua vida pode mudar completamente em um piscar de olhos? Imagine estar em um dia comum, fazendo algo rotineiro e, de repente, ser confrontado com uma situação que jamais esperaria. E hoje vou te contar uma história real que vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, me diz aí, de onde você está assistindo este vídeo? Escreve nos comentários. E aproveita para já fortalecer o canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio é o que mantém essa conversa importante acontecendo. Bora juntos? Agora imagina isso comigo. Um dia ensolarado, uma pessoa feliz com suas conquistas, andando pela rua cheia de sonhos e planos. De repente, tudo muda por conta de um olhar preconceituoso e de uma ação impensada. Você acredita que o racismo ainda é capaz de destruir vidas? Pois prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é de arrepiar. Vamos lá. Era uma tarde sufocante de janeiro. O tipo de calor que parecia grudar na pele. Eu estava na Avenida Paulista, um dos lugares mais movimentados de São Paulo, esperando o ônibus. Apesar da temperatura, eu mantinha minha postura. Meu coque estava bem feito, os cabelos grisalhos refletindo a luz do sol, e nas minhas mãos estavam sacolas do mercado. Tinha comprado tudo o que precisava para o jantar especial que prepararia para comemorar a promoção do meu marido. De repente, percebi uma viatura da polícia estacionando de forma brusca ao meu lado. O barulho do motor me fez virar instintivamente, e foi então que vi o policial descer do carro. Sua expressão era hostil, e ele segurava um spray de pimenta. Não entendi o que estava acontecendo, mas sabia que não era coisa boa. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu firme. "Posso ajudar, senhor policial?" Ele ignorou minha pergunta. Sua voz era fria, carregada de desdém. "Documentos agora." Eu estava prestes a explicar que meus documentos estavam na bolsa, mas mal movi as mãos em direção a ela quando ouvi o grito: "Tá resistindo à abordagem?" E foi aí que tudo aconteceu rápido demais. Um borrifo ardente atingiu meus olhos e eu senti meu corpo ceder ao chão. O calor do asfalto contrastava com o frio do choque que percorreu meu corpo. O que aconteceu a seguir mudou minha vida para sempre. O spray de pimenta ainda queimava meu rosto e meus olhos. Eu lutava para respirar, mas parecia impossível. As sacolas que segurava estavam espalhadas pelo chão e os ingredientes cuidadosamente escolhidos para o jantar especial estavam agora misturados com a poeira da calçada. Ouvi gritos ao meu redor, vozes confusas, passos apressados. "Isso é um abuso! Ela é uma senhora, pelo amor de Deus!" gritou uma voz feminina próxima. Quando consegui abrir os olhos, mesmo com a visão turva, vi uma jovem com um celular apontado para mim. Ela filmava tudo e parecia indignada. Algumas pessoas começaram a se aproximar, tentando entender o que estava acontecendo. O policial, ainda com o spray de pimenta na mão, parecia indiferente. Não havia remorso em seu rosto. Pelo contrário, havia um ar de superioridade, como se ele tivesse feito exatamente o que queria. Foi então que ouvi o som familiar do meu celular tocando, abafado pelo tumulto. Caído entre as compras espalhadas, a tela brilhava com um nome e uma foto. Meu amor. Era o Coronel José Santos, meu marido. "Capitão!" ouvi outra voz, dessa vez nervosa, quase sussurrada. "É a esposa do Coronel Santos." A expressão do policial mudou no mesmo instante. O rosto confiante e arrogante agora exibia algo próximo ao pânico. Seu parceiro, um jovem policial visivelmente desconfortável com a situação desde o início, pegou meu celular do chão e olhou para a tela. Ele engoliu em seco, branco como papel. "Agente, precisamos de uma ambulância", gaguejou o jovem, ignorando as instruções do companheiro mais experiente, que já tentava minimizar o estrago. Eu ainda estava no chão, tentando recuperar o controle da minha respiração. A dor era insuportável, mas o que doía ainda mais era a humilhação.
Não era apenas o spray, era o peso de ser tratada como menos, como uma ameaça, sem motivo algum. A jovem que filmava se ajoelhou ao meu lado, segurando minha mão. Senhora, eu sou advogada. Não se preocupe, vou ajudar a senhora com isso. Esse abuso não vai passar em branco, disse ela, enquanto outras pessoas ao redor continuavam a gravar e questionar os policiais. A cena já era um espetáculo. Era tarde demais para ser abafada e a notícia estava prestes a se espalhar como fogo. Pouco depois, enquanto eu ainda tentava me recuperar no chão, ouvi o som de sirene se aproximando. A ambulância chegou rápido, mas meu coração estava dividido entre o alívio e a raiva que crescia dentro de mim. Me colocaram na maca com cuidado e eu mal conseguia abrir os olhos. A ardência do spray de pimenta parecia insuportável. Enquanto me levavam, ouvi vozes ao meu redor. Isso vai dar problema, Mendes. Ela é a esposa do comandante, murmurou o jovem policial, a voz tensa e baixa. Cala a boca, não se mete nisso, respondeu o mais velho, mas era evidente que ele estava tão abalado quanto o novato. Na ambulância, minha mente estava a mil. Em todos os anos que dediquei a estudar e combater o racismo estrutural, nunca imaginei que um dia seria eu a vítima de algo tão violento e cruel. Eu sabia que, para muitas pessoas, essa era uma realidade cotidiana. Mas agora era a minha. Chegando ao hospital, fui rapidamente atendida. Enquanto médicos tratavam meus olhos e verificavam meu estado geral, as memórias do incidente ainda pulsavam na minha cabeça. A jovem advogada que havia filmado o ocorrido estava ao meu lado, junto com algumas outras pessoas que haviam testemunhado tudo. Senhora Santos, eu sou Marina, disse ela com firmeza na voz. Preciso saber se está disposta a registrar o caso e lutar contra isso. Não podemos deixar isso passar. Eu respirei fundo. Meu corpo ainda estava frágil, mas meu espírito não. Sim, Marina, mas não quero apenas justiça para mim. Quero que isso seja o início de algo maior. Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu marido estava em uma reunião de alto escalão com os comandantes da Polícia Militar. Seu celular, silenciado, vibrava incessantemente sobre a mesa. Mensagens e chamadas perdidas chegavam uma atrás da outra. Quando finalmente viu o vídeo, que já circulava em grupos de mensagens, ele congelou. A expressão dele, disseram mais tarde, mudou completamente. O coronel José Santos era um homem conhecido por sua calma e equilíbrio, mas, naquele momento, ele parecia prestes a explodir. Senhores, temos uma situação crítica, disse ele, a voz firme, enquanto mostrava o vídeo para todos os presentes. No hospital, eu começava a sentir os primeiros efeitos do choque passando. Marina já estava em ação, fazendo contatos com seus colegas na mídia e em organizações de direitos humanos. Meu celular tocou novamente e dessa vez eu atendi. Beatriz, meu amor. A voz do José estava trêmula. Estou a caminho. Não precisa correr, José, respondi, tentando soar mais forte do que me sentia. Apenas prepare-se, isso não vai terminar aqui. Poucos minutos depois, José chegou ao hospital. Quando ele entrou no quarto, sua presença parecia preencher o espaço. Não era só o comandante que estava ali, mas o homem que dividiu a vida comigo por mais de 35 anos. Quando nossos olhos se encontraram, vi a mistura de raiva e dor em seu rosto. Ele segurou minha mão com força, mas em silêncio. Estou bem, José. Fisicamente, pelo menos, disse, tentando aliviar sua expressão sombria. Isso nunca deveria ter acontecido com você. Nunca. Sua voz era grave, carregada de emoção. Não deveria acontecer com ninguém. Respondi com firmeza. É isso que precisamos lembrar. Ele assentiu, mas eu sabia que ele estava fervendo por dentro. José sempre foi um homem disciplinado, metódico, mas eu podia sentir que sua mente já estava calculando os próximos passos.
Enquanto conversávamos, Marina entrou no quarto. Ela parecia incansável, já em movimento para transformar aquele incidente em algo maior. Coronel Santos, é um prazer conhecê-lo. Sou Marina Santos, advogada de direitos humanos. Estou aqui para ajudar a dona Beatriz. Ela apertou a mão dele com respeito, mas sem hesitar. Agradeço por estar aqui, Marina. Nós vamos levar isso adiante. Ele olhou para mim, depois para ela. Não apenas como um caso pessoal, mas como algo que exponha o sistema que permitiu isso. No mesmo instante, os primeiros sinais de como a notícia estava se espalhando chegaram. Meu celular vibrava incessantemente. O vídeo gravado por Marina já havia viralizado. Grupos de ativistas compartilhavam, denunciando o racismo estrutural, enquanto outros grupos, mais conservadores, já começavam a defender o policial com justificativas vazias. Do outro lado da cidade, o policial Ricardo Mendes estava em uma sala da corregedoria aguardando para prestar esclarecimentos. Seu semblante, antes confiante, agora parecia abatido. Ele havia tentado ligar para seu pai, um delegado aposentado com boas conexões, mas até ele havia sido direto. Ricardo, dessa vez eu não posso te proteger. Você atacou a esposa do comandante da PM. O jovem Carlos, seu parceiro, estava em outro canto da sala, nervoso. Ele sabia que seria chamado para depor e que sua decisão poderia mudar não apenas sua carreira, mas também o rumo de toda a corporação. Enquanto isso, no hospital, José se afastou para atender uma ligação. Quando voltou, seu rosto estava sério. O vídeo está em toda parte. Vamos precisar tomar medidas rápidas. O comando da PM está convocando uma reunião extraordinária ainda hoje. Quero que você descanse, Beatriz. Mas também quero saber, como você quer que lidemos com isso? Eu respirei fundo antes de responder. José, você me conhece. Eu não quero vingança, quero justiça. Mas mais do que isso, quero mudança. Não basta punir um homem. Precisamos mudar o sistema que permitiu que ele se sentisse autorizado a agir assim. Ele assentiu, e naquele momento eu soube que estávamos alinhados. Aquela batalha não seria apenas minha, nem apenas dele. Seria nossa. Naquela mesma noite, José foi para a reunião extraordinária com o comando da Polícia Militar. Ele era o retrato da compostura, mas todos que o conheciam sabiam que por trás de sua calma aparente havia uma fúria controlada. Quando ele entrou na sala, o clima era de tensão. Os outros oficiais evitaram olhar diretamente para ele, mas sabiam que algo grave estava por vir. José começou a reunião projetando o vídeo do incidente. As imagens de mim, caída no chão, com o rosto encharcado de spray de pimenta, enquanto pessoas ao redor gritavam, foram suficientes para silenciar a sala. Isso não é apenas um ato isolado, começou ele com a voz firme. É o reflexo de um problema estrutural dentro da nossa corporação. E não é apenas uma questão de imagem ou relações públicas, é uma questão de dignidade, de humanidade. Houve um murmúrio na sala, mas ninguém ousou interrompê-lo. José continuou. Quero deixar claro que esse caso será investigado até as últimas consequências. Não apenas o ato do policial Ricardo Mendes, mas também as estruturas que permitem que situações como essa se repitam. Se alguém nesta sala acha que pode proteger atitudes assim, está muito enganado. Enquanto isso, no hospital, eu recebia visitas constantes. Marina estava ao meu lado, articulando com organizações de direitos humanos e ativistas para que o caso ganhasse ainda mais visibilidade. A jovem advogada parecia incansável, alternando entre ligações e mensagens enquanto me atualizava sobre os desdobramentos. Dona Beatriz, o vídeo já chegou à imprensa. A pressão pública está aumentando, mas sabemos que a resistência dentro da corporação também será forte. Estamos montando uma estratégia legal e midiática para garantir que isso não seja abafado. Eu a ouvi atentamente. Apesar do cansaço, sentia que algo maior estava em curso.
Mais tarde, José voltou ao hospital. Seus ombros estavam tensos, mas ele tinha um ar de determinação. Beatriz, eu consegui iniciar algo no comando. O caso vai para a corregedoria e já determinei que o policial Ricardo Mendes seja afastado imediatamente. Mas não vai ser fácil. Há resistência. Sempre há, José, respondi segurando sua mão. Mas isso não é novidade para nós. Não lutamos contra o racismo e as desigualdades por achar que seria fácil. Lutamos porque é necessário. Na manhã seguinte, o impacto do caso já era sentido em toda a cidade. Protestos começaram a surgir espontaneamente em frente ao comando da Polícia Militar. Grupos de direitos humanos se uniram para exigir mudanças estruturais, enquanto outros segmentos mais conservadores tentavam desviar o foco, dizendo que a corporação estava sendo injustamente atacada. No centro disso tudo, o jovem policial Carlos Silva enfrentava um dilema moral. Ele sabia que seu depoimento seria crucial. Durante aquela manhã, sentado na pequena sala da corregedoria, ele relembrou cada momento do incidente. Ele havia visto o desrespeito e o preconceito do parceiro, mas também sabia o preço que poderia pagar se rompesse o código de silêncio que dominava a corporação. Finalmente, Carlos tomou sua decisão. Quando foi chamado para depor, entrou na sala com a postura ereta, apesar das mãos trêmulas. Eu vi tudo e vou contar exatamente o que aconteceu, disse sua voz firme. O depoimento de Carlos foi um divisor de águas. Ele contou com detalhes cada ação e palavra de Ricardo durante o incidente. Admitiu que se sentiu desconfortável com a abordagem desde o início, mas que o parceiro mais experiente o intimidava, criando um ambiente de medo e conformidade. Não é só este caso, disse Carlos, sua voz carregada de determinação. Há outros. Eu mesmo testemunhei situações em que atitudes preconceituosas e abusivas foram ignoradas ou mesmo encorajadas. E isso precisa acabar. A sala da corregedoria ficou em silêncio após suas palavras. Era raro, quase inédito, ver um policial romper o código de silêncio. E enquanto ele falava, do outro lado da cidade, o vídeo do incidente continuava ganhando proporções ainda maiores. Na frente do comando da Polícia Militar, os protestos haviam se intensificado. Marina, agora acompanhada por outros advogados e líderes de movimentos sociais, liderava as exigências por mudanças estruturais. Cartazes eram erguidos com dizeres como racismo institucional nunca mais e justiça para Dona Beatriz. No hospital, eu acompanhava tudo pela televisão e pelas mensagens que Marina me enviava. José voltava e saía com frequência, ocupado com reuniões e decisões urgentes. Mas em um momento de calma, ele sentou-se ao meu lado. Carlos falou, disse ele. E o que isso significa? Perguntei, já sabendo a resposta. Significa que as coisas vão ficar ainda mais complicadas, mas também significa que há uma chance real de mudança. A expressão dele era uma mistura de orgulho e preocupação. Sabíamos que Carlos estava arriscando sua carreira e talvez até sua segurança ao falar. Enquanto isso, Ricardo Mendes estava em casa, suspenso de suas funções. Ele não conseguia parar de olhar para o celular, que vibrava constantemente com mensagens. Algumas eram de apoio de outros policiais, mas a maioria continha críticas e ataques, tanto de colegas quanto da população em geral. Pela primeira vez, ele parecia sentir o peso de suas ações. Quando foi chamado para depor, Ricardo tentou se justificar. Eu apenas fiz o que achei que era certo na hora. Ela estava sendo evasiva, e eu achei que... Ele hesitou, percebendo que suas palavras soavam vazias até para ele mesmo. Achou que o quê? Que uma idosa negra carregando sacolas de compras era uma ameaça? Rebateu o investigador da corregedoria. Ricardo não respondeu. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som de uma caneta riscando o papel do relatório. No mesmo dia, José convocou uma coletiva de imprensa.
Vestido em seu uniforme impecável, ele estava ao lado de outros oficiais, mas sua postura era inconfundível. O que aconteceu com minha esposa, Dona Beatriz, não é apenas um ataque a ela como pessoa. É um reflexo de algo muito maior que precisa ser enfrentado com urgência: o racismo estrutural dentro de nossas instituições. Este caso será investigado com total transparência, e aqueles responsáveis enfrentarão as consequências de seus atos. Houve um silêncio, seguido por uma avalanche de perguntas dos jornalistas. Mas José continuou firme, comprometendo-se publicamente a iniciar reformas na Polícia Militar. Enquanto isso, no hospital, recebi uma visita inesperada. Era Carlos. Ele parecia nervoso, mas determinado. Dona Beatriz, eu só queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Eu devia ter feito mais para impedir. Olhei para ele, cansada, mas agradecida por sua coragem. Você fez a coisa certa agora, Carlos, e isso importa. Mas lembre-se, essa luta não termina aqui. Ele assentiu, e naquele momento vi algo raro. Esperança em um jovem que parecia acreditar que mudanças reais eram possíveis. Nos dias que se seguiram, a pressão pública só aumentou. O caso tomou proporções nacionais, sendo discutido em programas de televisão, redes sociais e até mesmo em sessões parlamentares. Protestos e manifestações surgiram em diversas cidades do Brasil, exigindo reformas profundas e o fim do racismo institucional. Ricardo, isolado e visivelmente abalado, começou a enfrentar as consequências de suas ações. Não apenas legalmente, mas também pessoalmente. Sua esposa Camila o confrontou sobre os valores que ele carregava e perpetuava. Ricardo, eu sempre ignorei os sinais, mas agora não dá mais. Você precisa mudar, não só pelo que fez, mas pelo que pode fazer daqui para frente. Enquanto isso, eu continuava a receber mensagens e apoio de pessoas de todo o país. Sabia que aquele momento poderia ser um ponto de virada, não apenas para mim, mas para muitas outras pessoas que haviam sofrido em silêncio por tanto tempo. Os dias seguintes foram intensos. A pressão sobre a Polícia Militar crescia à medida que mais denúncias de racismo e abuso de autoridade emergiam, muitas envolvendo outros oficiais que, assim como Ricardo, se escondiam atrás de suas patentes. Marina e sua equipe começaram a receber um volume crescente de depoimentos de vítimas que finalmente se sentiam encorajadas a falar. Enquanto isso, José seguia enfrentando resistência dentro da corporação. Oficiais mais antigos e conservadores viam sua postura como uma ameaça à tradição da PM, mas ele não recuou. Estamos lidando com uma questão de dignidade humana, disse José em uma reunião a portas fechadas com o alto comando. Se não estivermos dispostos a enfrentar isso, estaremos admitindo que compactuamos com o problema. Enquanto ele lutava por reformas dentro da instituição, eu também estava me preparando para meu próximo passo. Já recuperada fisicamente, embora ainda carregando o peso emocional do ataque, decidi participar de uma coletiva de imprensa ao lado de Marina e de outras lideranças do movimento que se formava em torno do caso. Quando entrei na sala, cheia de câmeras e jornalistas, senti todos os olhares se voltarem para mim. Respirei fundo antes de começar. O que aconteceu comigo não foi um ato isolado. Foi o resultado de um sistema que há décadas oprime e desumaniza pessoas como eu. Mas quero deixar algo claro. Eu não estou aqui apenas como vítima. Estou aqui como uma mulher que passou a vida estudando essas estruturas de opressão e que agora tem a oportunidade de lutar por mudanças concretas. As perguntas dos jornalistas vieram rápidas, mas Marina e eu estávamos prontas. Respondemos com clareza e força, transformando a coletiva em um espaço de denúncia e proposta. Ao final, fiz questão de deixar um recado. Não se trata apenas de punir um policial. Trata-se de transformar o sistema que permitiu que ele agisse assim. E essa transformação
começa agora. Enquanto isso, Ricardo enfrentava sua própria batalha interna. Afastado, isolado e sem o apoio que antes achava garantido, ele começou a refletir sobre suas ações e o impacto delas. Foi durante uma conversa com Camila que ele finalmente desabafou. Eu não sei mais quem sou. Achei que estava fazendo o certo, mas agora vejo que sempre vivi em um mundo onde achávamos que podíamos agir sem consequências. Camila, que antes apenas observava, respondeu com firmeza. Então faça algo diferente, Ricardo. Admita seus erros e, mais importante, aprenda com eles. Foi a primeira vez que ele considerou a ideia de enfrentar o que fez de maneira verdadeira. Dias depois, Ricardo foi chamado para uma nova audiência, desta vez pública, devido à pressão da mídia e da sociedade civil. Na frente de um pequeno auditório lotado, ele teve a chance de se defender. Mas, surpreendentemente, não tentou justificar o que fez. Não vou me defender, começou ele, a voz hesitante, mas clara. O que eu fiz foi errado. Não tenho desculpas. Pela primeira vez na vida, eu entendi o peso das minhas ações. A sala ficou em silêncio. Mesmo aqueles que esperavam que ele tentasse minimizar seus atos, ficaram surpresos com sua confissão. Do outro lado do auditório, Marina e eu observávamos com atenção. Eu ainda não sabia se acreditava na sinceridade dele, mas uma coisa era certa. O sistema estava sendo exposto, e isso era o mais importante. Aquele momento marcou o início de uma nova fase. Protestos e debates se intensificaram, mas, pela primeira vez, começaram a surgir propostas concretas de mudança. Marina liderou uma campanha para a criação de um programa nacional de reeducação policial, enquanto José trabalhava incansavelmente para implementar reformas dentro da PM paulista. Eu, por minha vez, aceitei um convite para falar em universidades e fóruns sobre minha experiência. Não por vingança, mas para educar e inspirar outros a entenderem que o racismo institucional precisa ser combatido em todos os níveis. E assim, o que começou como um ato de violência e preconceito, começou a se transformar em um movimento por justiça e igualdade. Com o passar das semanas, o caso se transformou em um marco nacional. O programa de reeducação policial, proposto por Marina, José e por mim, começou a ganhar força. Inspirado por anos de pesquisas sobre relações raciais e pela minha própria experiência, o projeto não era apenas sobre combater o racismo. Ele visava reconstruir a relação entre a polícia e as comunidades que ela deveria proteger. Ricardo, para a surpresa de muitos, concordou em ser o primeiro a participar do programa. Sua escolha foi recebida com ceticismo, tanto dentro quanto fora da corporação. Alguns acreditavam que ele estava apenas tentando salvar sua imagem, enquanto outros viam aquilo como um passo significativo em direção à redenção. Na primeira sessão do programa, eu decidi participar pessoalmente. Sentada frente a frente com Ricardo, o silêncio era pesado. Ele evitava meu olhar, claramente desconfortável. Respirei fundo e decidi quebrar o gelo. Ricardo, você entende por que estamos aqui? Ele hesitou antes de responder. Eu entendo que o que eu fiz foi errado, mas acho que ainda não entendo o quanto. Então vamos começar por aí. Olhei diretamente para ele, sem deixar espaço para desviar. O que você fez comigo não foi só um ato de agressão física. Foi uma agressão à minha dignidade, à minha existência. E mais importante, foi um reflexo de algo muito maior do que você ou eu. Ricardo assentiu, mas eu sabia que seria um processo longo. A mudança não acontece de uma hora para outra. Enquanto o programa avançava, outras mudanças começaram a surgir. José conseguiu implementar novas diretrizes para abordagens policiais em São Paulo, priorizando o uso de técnicas de desescalada e comunicação não violenta. Carlos, o jovem policial que teve a coragem de falar, tornou-se um exemplo dentro da corporação.
Ele começou a liderar grupos de treinamento para recrutas, compartilhando sua experiência e incentivando uma nova geração de policiais a agir de maneira ética e respeitosa. Na comunidade, as manifestações continuavam, mas algo diferente estava acontecendo. Grupos de diálogo foram formados entre policiais e moradores, criando espaços para que ambos os lados pudessem compartilhar suas histórias e preocupações. Foi em um desses encontros que algo inesperado aconteceu. Um jovem negro que havia sido vítima de uma abordagem violenta meses antes confrontou um dos policiais que participava do programa de reeducação. Você sabe o que é ter medo de sair de casa porque acha que a polícia vai te tratar como um criminoso só pela cor da sua pele? Perguntou o jovem, a voz carregada de emoção. O policial, visivelmente tocado, respondeu com sinceridade: Eu nunca soube, mas estou tentando aprender. E quero que você saiba que eu sinto muito por tudo o que passou. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos tímidos, que logo se espalharam pelo grupo. Aquele momento, pequeno mas poderoso, era um sinal de que a mudança era possível. Enquanto isso, Marina, incansável como sempre, usava o caso como base para pressionar o Congresso Nacional a discutir um projeto de lei que tornasse obrigatório o treinamento antirracista para todas as forças de segurança do país. Ela e eu viajamos juntas para Brasília, onde testemunhei pela primeira vez o impacto que nossa luta estava tendo em uma escala nacional. Na audiência pública, eu contei minha história mais uma vez, não com rancor, mas com determinação. Não estou aqui apenas para falar do que aconteceu comigo. Estou aqui para garantir que outras pessoas não precisem passar pelo que passei. A aprovação do projeto de lei foi um passo significativo, mas sabíamos que ainda havia muito a fazer. Enquanto isso, Ricardo, após meses de participação no programa de reeducação, começou a mostrar sinais reais de mudança. Ele pediu para se reunir comigo novamente, desta vez fora das sessões obrigatórias. Quando nos encontramos, ele parecia um homem diferente. Dona Beatriz, sei que nunca poderei desfazer o que fiz, mas quero ajudar. Quero usar minha experiência para impedir que outros cometam os mesmos erros que eu. Eu o observei por um momento, avaliando sua sinceridade. Então, sorri levemente. Ricardo, a estrada para a redenção é longa, mas se você está disposto a caminhar por ela, há muito trabalho a ser feito. Meses se passaram desde o incidente e o Brasil estava mudando. Não rapidamente como muitos desejavam, mas as sementes de uma transformação haviam sido plantadas. A aprovação do Programa Nacional de Reeducação Policial foi uma vitória significativa, mas a luta continuava em todos os níveis, nas comunidades, nas corporações e nas mentes das pessoas. Ricardo, agora totalmente imerso no processo de reeducação, tornou-se um exemplo vivo de como o reconhecimento dos próprios erros pode ser o primeiro passo para a mudança. Ele começou a trabalhar com jovens em comunidades carentes, compartilhando sua história como um alerta e como um símbolo de que a transformação era possível. Eu fui parte do problema, mas agora quero ser parte da solução, dizia ele em encontros comunitários. Carlos, promovido a um cargo de liderança na Polícia Militar, liderava iniciativas que aproximavam policiais e a sociedade. Ele se tornou um mentor para novos recrutas, enfatizando empatia, comunicação e respeito como pilares do serviço policial. Marina, por sua vez, expandiu seu trabalho de mediação comunitária. Sua ONG cresceu, criando programas que incentivavam o diálogo entre diferentes setores da sociedade. Para ela, o caso de Dona Beatriz foi um catalisador, mas sua visão ia além. Construir um Brasil onde histórias como a daquela tarde na Paulista não fossem mais possíveis. E eu,
minha vida tomou rumos que jamais imaginei. O trauma do ataque ainda me acompanhava, mas transformei a dor em força. Aceitei convites para palestrar em universidades, corporações e eventos internacionais. Meu programa de reeducação racial foi adaptado para escolas, empresas e outras instituições públicas, alcançando milhares de pessoas. No primeiro aniversário do incidente, organizamos um fórum nacional sobre igualdade racial e justiça social. Policiais, ativistas, acadêmicos e membros da sociedade civil se reuniram para discutir avanços e desafios. Quando subi ao palco ao lado de José, Carlos, Marina e até mesmo Ricardo, uma onda de emoção percorreu o auditório. Olhei para aquela plateia e respirei fundo antes de falar. 1 ano atrás, eu estava no chão daquela avenida, humilhada e desumanizada. Mas hoje estou aqui, de pé, ao lado de pessoas que decidiram que o racismo, a violência e a injustiça não terão mais espaço em nossa sociedade. Olhei para Ricardo, que estava visivelmente emocionado, e continuei. A transformação é difícil, dolorosa e às vezes lenta, mas é possível. E não se trata apenas de mudar instituições, trata-se de mudar corações e mentes. Aplaudiram de pé. Mas para mim, aquele momento foi apenas mais um passo em uma longa jornada. O fórum terminou com um símbolo poderoso. Uma declaração assinada por representantes de diversas áreas da sociedade, comprometendo-se a continuar lutando por justiça, igualdade e respeito. Enquanto saía do evento, vi grupos de pessoas conversando, debatendo, compartilhando ideias. Era um vislumbre de um futuro melhor, construído coletivamente. Naquele dia, ao lado de José, assisti ao pôr do sol de uma praça movimentada. Crianças brincavam, policiais conversavam amistosamente com moradores e havia uma sensação de esperança no ar. Ainda temos muito trabalho pela frente, José, disse, segurando sua mão. Ele sorriu, olhando para mim com admiração. Eu sei, Beatriz, mas graças a você, sabemos que é possível. E ali, com o sol se pondo, senti que, apesar de todos os desafios, estávamos caminhando na direção certa. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto essa história é importante e o impacto que ela pode ter na luta por justiça e igualdade. Então, agora é com você. Deixe seu apoio nos comentários escrevendo a frase "Juntos por Justiça e Igualdade". Vamos mostrar que estamos unidos nessa causa. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Cada curtida, cada inscrição e cada compartilhamento faz com que mais pessoas tenham acesso a essa história e reflitam sobre a importância de um mundo mais justo. Conto com você. Até a próxima e obrigado por fazer parte dessa mudança.